Olá, gente! Conforme combinamos, quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023, damos início hoje ao nosso curso aqui no Instagram, relacionado à disciplina de História do Brasil. É um curso totalmente gratuito para você que está se preparando para a prova do Enem. O tema de hoje é a História do Brasil. Mas para a gente começar um pouco conversando, batendo um papo sobre o conteúdo relacionado a esse tema, precisamos voltar um pouco sobre a questão histórica de como realmente o Brasil foi descoberto, entre aspas, né? Foi, na verdade, a chegada dos europeus aqui no Brasil, no ano de 1500. Para isso, para nós entendermos melhor esse fato, esse acontecimento, precisamos voltar ao século XV, ali no período das grandes navegações, entender que a Europa estava fechada anteriormente ali ao mar Mediterrâneo, né, no período medieval, e estava atrás agora de novas rotas, né, para a questão das especiarias lá para as Índias, não é isso? Então, para nós entendermos melhor, precisamos entender o pioneirismo português. O que é o pioneirismo português? É quando Portugal, a grande potência europeia, ela vai se voltar ali para o mar pro Oceano Atlântico, né, para começar as grandes navegações, onde eles vão buscar novos territórios, na verdade, buscar uma nova rota para as Índias, né, para atrás das especiarias, né, e o ouro. As especiarias, para quem não sabe, são produtos na época cobiçados pelas grandes potências ali europeias, tal como pimenta, nozes e várias outras especiarias que, no caso, eles é necessitado por conta da questão da conserva dos produtos na época que tinha precisado conservar, né? Então, as especiarias eram produtos altamente cobiçados pelas potências europeias, aonde existia somente uma rota, assim como vocês estão vendo aqui nesse mapa, uma rota que era ali pelo mar Mediterrâneo, e era feito um comércio das Índias ali para a cidade genovesas, né, italianas, Gênova, as cidades italianas ali, e Veneza, e daí essas especiarias iam direto para a Europa ali, principalmente para Portugal e Espanha, ali na Península Ibérica. Vários fatores fizeram com que essa Portugal se voltasse para o Oceano Atlântico. Entre eles, a questão da escassez de metais preciosos, né? Também a questão da busca por uma rota para as Índias, né? E também a questão da, como é que eu posso dizer, a invenção de vários instrumentos, né, tecnológicos para a época, assim como a caravela, assim como o astrolábio, a bússola, né? E também vários outros fatores também, a questão da posição geográfica de Portugal, que estava voltada ali para o Oceano Atlântico, a questão também de Portugal ter uma experiência pesqueira, tá bom? Navegando ali pela costa ali do mar, e são fatores que vai fazer com que Portugal se torne pioneiro nas navegações na época. O papel da imprensa, a imprensa também terá um papel importantíssimo para a questão de divulgação de notícias, a questão da cartografia também. Isso são fatores que vão possibilitar Portugal ser pioneiro, né, nessas grandes navegações. Então, é a partir de aí que Portugal inicia esse processo de navegação, das grandes navegações, ali rumo à busca de uma nova rota, o que vai ocasionar na descoberta, na chegada, assim como vocês podem dizer, das Américas, não é isso? Então, Portugal inicia, assim, o marco inicial é a conquista de Ceuta, no ano de 1415, ali na costa ali, da África, né? Ali Portugal vai se instalar uma feitoria ali, naquela costa ali. E aí é o marco inicial dessa grande empreitada portuguesa pelos mares, né? Então aí a gente vai entre 1415 e 1460, mais ou menos aí, Portugal vai descobrir a ilha de Cabo Verde, Açores e outras ilhas ali na costa ali africana, e vai conquistando, né, e fazendo comércio com as populações nativas locais daquela costa africana. Daí ele vai continuar
vai chegar nas Índias, vai levar em torno de 88 anos para Portugal conseguir atingir o destino dele, que é as Índias, né? Posteriormente, Portugal ele vai fazer uma grande expedição, onde vão ter 1.500 pessoas navegantes, né? Grandes pessoas experientes, vai colocar aí 13 naus, e vai colocar uma pessoa que é o Pedro Álvares Cabral, um grande navegador, para liderar essa expedição para ir para as Índias. O que ocorre? Segundo os historiadores, a historiografia dizem que essas naus, né, elas foram deslocadas por conta do vento para onde hoje é o Brasil. Já há controvérsias que diz que não, que eles tinham experiência já bastante há muito tempo, não tinha como essas naus, né, esses navios, essas caravelas ter se distanciado para esses locais, né, lá que hoje é o Brasil, por conta da experiência que os navegadores já que estavam naquela tripulação, não tinha como eles se perder. Há quem diga que foi uma coisa quase que já premeditada, né? Por quê? Porque nós temos que remontar a questão do Tratado de Tordesilhas do ano de 1494, que é um tratado que entre Portugal e Espanha, eles vão fazer esse tratado, onde eles vão dividir o território da terra na época entre Portugal e Espanha. Como é que vai ser esse tratado? Primeiramente, eles vão fazer dois outros tratados, que é o Tratado Intercoetera, né, que no caso era de 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, assim como vocês estão vendo aqui nesse mapazinho aqui. Só que o que acontece? Que essa linha que é traçada aí no mapa que vocês estão vendo, Portugal sabia, né, que ali não tinha território. Então Portugal não vai aceitar, porque esse tratado ele foi mediado pelo Papa, um Papa espanhol. E aí não vão aceitar, Portugal, sabedor que ele não tinha terra nesse perímetro aí, não vai aceitar. As duas potências vão entrar em quase que um cenário de guerra entre as duas potências mundiais da época. O que ocorre? Posteriormente, Portugal e Espanha vão entrar em um acordo e vão fazer o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Então, esse é um tratado que vai ser bem interessante, que vocês precisam saber desse tratado por conta da questão da divisão do território entre as duas superpotências da época. Podemos destacar também as consequências dessa expansão marítima europeia, entre elas o deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. O que é isso? Anteriormente, né, durante o período medieval todo aí, as rotas comerciais eram feitas, como eu falei, ali pelo mar Mediterrâneo. E a partir dessa expansão marítima europeia, através do pioneirismo português e o pioneirismo também espanhol, acaba se voltando, né, as atenções ali para o mar Mediterrâneo. Então o mar é do Oceano Atlântico. Então o Oceano Atlântico agora é a segunda rota comercial da época ali que vai iniciar. Então Portugal acaba dando início a um processo, que eu posso falar, um processo muito ainda de forma nascente, né, inicial, da globalização, que será aqui, que terá o nome globalização aqui no século XX, tá bom? Então é através dessas grandes navegações, da descoberta de uma nova rota marítima através de Portugal, que inicia-se o processo de iniciação das grandes navegações e a questão do processo de globalização, tá bom? Então uma das consequências, aí você pode anotar aí para a questão da prova do Enem, é essa mudança do eixo econômico, tá bom? A segunda consequência é a colonização da América e o desenvolvimento do sistema colonial. Como assim, professor? Pronto, agora as Américas, né, aqui o Brasil, praticamente o Brasil e as colônias espanholas, né, elas vão começar a fornecer matéria-prima para Portugal e para a Espanha. Eu posso citar aqui o pau-brasil, o ouro, né? Então essas terras descobertas, entre aspas, né, que vão ser agora exploradas pelos portugueses, né, pelos portugueses e espanhóis, eles vão começar a ser fornecedores de matéria-prima, mas também vão receber também produtos manufaturados. Isso aí é a segunda consequência dessa expansão marítima europeia ali de Portugal. A terceira é a questão do genocídio das populações nativas americanas.
Como assim? Irá, com a introdução do europeu aqui nas Américas, dará início a um processo de extermínio, né, das populações nativas. Aqui no Brasil eu posso citar que tinham em 1500, né, com a chegada dos europeus aqui, dos portugueses aqui no Brasil, em torno de 6 milhões de indígenas, né, de povos nativos, de indígenas, né, aqui vivendo em várias etnias, com as suas tradições políticas, religiosas, culturais. Então vai haver um genocídio desses povos através de quê? As doenças, né? O extermínio também no caso da escravização indígena. Tudo isso vai ter como consequência um genocídio dos povos indígenas. A terceira agora é a questão do etnocídio dos nativos indígenas, que aí no caso é a cultura, né? Portugal, os europeus vão chegar aqui nas Américas e vão impor a esses povos a cultura europeia, a questão do cristianismo, né? Então esses povos vão sentir também quase que um etnocídio, né? Uma morte tentar como se fosse o extermínio de suas culturas. Apesar de que até hoje a gente tem a questão da miscigenação, né? Então outra questão também é a questão da vinda também dos africanos aqui escravizados para servir de mão de obra escrava aqui para os colonos que aqui vão se instalar. Então é isso tudo aí, pessoal, é através desse processo de expansão marítima europeia. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso assunto, vou fazer somente aqui um panorama do que a gente viu hoje. Foi a questão do pioneirismo português, né, nas grandes navegações, né, a questão de por que Portugal vai ser esse pioneiro, quais são as consequências que Portugal vai trazer aqui, para consequências que eu falo assim, que vai ocasionar esse pioneirismo, essas grandes navegações, né. A questão também da descoberta de uma segunda rota comercial para as Índias, né, que aí as Índias, essa rota elas tinham destino para a questão de buscar produtos na época que eram cobiçados pelas grandes potências europeias, que era a questão das especiarias, né? Como vocês estão vendo aqui nessa fotozinha aqui, as especiarias. Então, através desse novo empreendimento português, irá haver um deslocamento econômico, comercial, para voltar para o mar Mediterrâneo, que vai ocasionar a descoberta das Américas, né? No caso o Brasil, que é a América Portuguesa, né? A América Espanhola, através da Espanha, né? Das suas navegações também. E outra questão que nós temos que ter em mente é a questão de que Portugal e Espanha, há cerca de 500 anos atrás, eles eram considerados grandes potências, tá bom? Assim como hoje nós temos os Estados Unidos, a China, a Coreia, a Rússia, né, e com Putin, querendo ser as grandes potências mundiais agora e econômicas. Há cerca de 500 anos atrás, 600 anos atrás, quem mandava na questão comercial, era Portugal e Espanha, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Na próxima quarta-feira daremos continuidade ao nosso conteúdo. Aí nós iremos iniciar o período de colonização do Brasil. Aí nós iremos trabalhar a questão das capitanias hereditárias, a questão do período pré-colonial, entendeu? Como é que vai ser feita a questão do governo geral, tá bom? Como Portugal vai fazer para colonizar nosso território, tá bom? Então esse aí é o conteúdo da aula que vem. Espero que essa aula de hoje tenha sido produtiva para vocês. Fiquem sabendo que isso aqui não é o suficiente. Aqui é somente um apanhado que vocês devem estudar sobre o assunto, tá bom? Então até a próxima aula e até mais.